Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês mais uma vez e através deste canal vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, quando trataremos sobre a última defesa de Jó, lição de número 10 da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD, que neste último trimestre de 2020 tratou sobre o seguinte assunto: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lições preciosas nós aprendemos nesse trimestre, lições que trataram sobre este servo de Deus que sofreu e serviu para nós como exemplo de um homem justo que sofreu uma dura provação e que ele mesmo não entendia e nem seus amigos, e por causa disso, Jó, lá no capítulo 3, ele apresenta um lamento. E depois, a partir do capítulo 4, nós temos os diálogos entre Jó e seus amigos, que foram Elifaz, Bildade e Zofar. Agora nós chegamos no capítulo de número 29, 30 e 31, que trata da última defesa de Jó. E é isso que estaremos estudando aqui com vocês. Eu peço a você que você pegue a sua revista da Escola Dominical, você, professor e aluno, você pegue a sua Bíblia, esteja aí com a Bíblia bem perto de você, porque nós estaremos dando para você algumas informações adicionais a respeito dessa lição. Nós aqui procuramos seguir fielmente os tópicos da lição que são apresentados na revista, porque você tem a revista e você deve usá-la durante a exposição da lição, e você precisa então, além de um conteúdo, do conteúdo da revista, você precisa de algo adicional, você precisa de algumas informações, e aqui nós queremos passar algumas dessas informações. Claro que você, no seu estudo, na sua meditação, você vai buscar e vai encontrar sempre alguns recursos que possam te ajudar a dar uma boa aula quando você chegar diante da sua classe. E aqui, então, nós estamos para mais uma vez te ajudar. E eu peço que você também nos ajude. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós queremos pedir a você que está chegando hoje neste canal que você possa compartilhar com outros irmãos, com outros professores. Diga: eu conheço o pastor Daniel, ele tem passado para nós algumas informações valiosas, tem nos ajudado na nossa exposição na Escola Dominical, e assim você pode acionar aí o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque o seu comentário, o seu like nos incentiva mais ainda a continuar fazendo esse trabalho com muito amor e dedicação, e é isso que nós queremos continuar fazendo. Nós vamos prosseguir então fazendo a nossa oração habitual. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez transmitir este conteúdo para os teus amados filhos. Que o teu Espírito possa nos ajudar aqui. Nós precisamos da sua direção, da sua inspiração. No nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Meus amados irmãos, então vamos para a nossa lição número 10. Tem como texto áureo o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 31, versículo 4, o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. É importante frisarmos isto, porque às vezes as pessoas olham para o passado com um saudosismo de coisas que deveriam não ser lembradas mais. Porém, quando você lembrar do seu passado, sabe de uma coisa? Lembre-se do dia que você se converteu, lembre-se dos dias maravilhosos que você caminhou na presença do Senhor nos seus primeiros dias, lembre-se das bênçãos do Senhor que você tenha conquistado nos seus últimos anos no Evangelho, ou quem sabe meses. Lembre-se das coisas boas que Deus tem trabalhado na sua vida. Cuidado para que a lembrança do passado não te leve a enfraquecer até mesmo na sua fé, ao você recordar de coisas que deveriam ser completamente esquecidas e lembradas apenas com pesar. Muitas vezes nós paramos em algum momento da nossa vida, nos lembramos de coisas passadas. Mas se você em algum momento parar para lembrar do seu passado, meu irmão, faça o seguinte: lembre-se que Deus trabalhou no seu passado, te oferecendo a poderosa salvação, e você se converteu, e você está aqui agora ouvindo esta lição.
Não deixe que a lembrança do passado te leve a uma nostalgia ao ponto de você se esquecer das bênçãos de Deus que Ele concedeu por sua infinita graça durante o tempo que você caminhou na sua presença. Então, se em algum momento vierem as lembranças do passado, lembre-se que Deus trabalhou nele de tal forma que você aceitou a Jesus como Salvador e está aqui agora na sua presença. A nossa leitura bíblica em classe nós não leremos, apenas citaremos para vocês Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5, e Jó, capítulo 30, versículo 1 a 5, e também Jó, capítulo 31, versículo 1 a 5. Ou seja, são os primeiros versículos destes 3 capítulos maravilhosos, de um conteúdo bem substancial. Claro que nós vamos buscar neste conteúdo, ou no conteúdo destes capítulos, ensinamentos para a nossa lição do próximo domingo. Vamos então partir para o nosso objetivo geral. Mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos da nossa lição são estes: mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. Terceiro e último, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Vamos lá, a nossa introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Ou seja, o que temos no capítulo 31 é o fim, das palavras de Jó, depois daquela série de diálogos entre ele e Elifaz, entre ele e Bildade, entre ele e Zofar. Ele agora vai dar uma última palavra. Ele vai apresentar a sua última defesa. Por isso a lição tem esse título: A Última Defesa de Jó. Prosseguindo então, vamos à nossa leitura. Temos uma retrospectiva nostálgica do passado. Veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Vejam, os amados irmãos, que os capítulos 29, 30 e 31 eles são bem diferentes no seu conteúdo. E eu deixei para você essa observação inicial já na introdução para que você possa entender. No capítulo de número 29, nós temos quem era Jó no passado, tempos passados ou meses passados. Jó, capítulo 29, versículo 1, diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, versículo 2: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Já o capítulo 30, ele vai mostrar quem Jó era naquele momento. Esse momento ele é marcado pela expressão agora. E aí, irmãos, você observando o capítulo 30, você vai ver no capítulo 30, versículo 1, mais agora. Você vai ver no capítulo 30, versículo 9, mais agora. No capítulo 30, versículo 16, e agora. Então, no capítulo 30, nós temos o estado presente de Jó, quando ele citou estas palavras. No capítulo 31, nós temos algo bem interessante, que é chamado por alguns biblicistas como julgamento imprecatório de si mesmo. Este capítulo tem uma estrutura específica. Ele tem um conjunto de versículos que começam com a partícula C e depois vem a palavra então, no sentido de: se cometi tal pecado, então que eu sofra de tal forma. Se cometi tal erro, então que venha sobre mim tal castigo. É Jó fazendo um julgamento imprecatório de si mesmo, ou seja, ele dizendo: se eu cometi tal pecado, então eu sofra
com tal e tal coisa. Quando você ler o capítulo 31, você vai entender. E se você quer um exemplo, eu vou dar no capítulo 31, versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro colha, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Veja como é interessante observar que esta estrutura vai se repetir durante todo este capítulo. Algumas vezes essa palavra então ela é omitida, mas ela é subentendida quando você lê o texto. Vamos então prosseguir, meus amados irmãos, indo para o tópico de número 1. Jó relembra seu passado de glória. Temos então um tempo de prosperidade espiritual e material que é lembrado. Eu chamo a atenção dos irmãos que nós não vamos aqui reprisar algumas coisas que já falamos nas edições anteriores. Falamos sobre quanto Jó tinha de gado, não vamos falar sobre isso. Eu acho mais interessante nós irmos para a Bíblia, nós observarmos o texto sagrado de Jó, no capítulo 29, fazer esta leitura em algumas versões. Nós temos aí a versão que está na tela, ela é a versão NVI, e nós vamos fazer algumas colocações interessantes na leitura de Jó, capítulo 29. Eu convido você para essa leitura. Vamos lá? Jó prosseguiu sua fala. Em algumas Bíblias vai dizer parábola, mas é fala, discurso, né? Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Nós vemos aí uma citação que mostra a comunhão que ele tinha com Deus, a consciência de que tudo que ele recebeu durante a sua vida foi bênção de Deus e ele devia reconhecer que ele tinha o cuidado de Deus na sua vida. Prosseguindo, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha vida. Olha que interessante, irmãos. O texto lido em outra versão diz o seguinte, Jó, capítulo 29, versículo de número 3 e 4, diz assim: naqueles dias eu estava bem de vida. Na linguagem de hoje fala assim, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. A amizade de Deus era a proteção do meu lar. Vamos prosseguir então, reconhecendo que Jó, neste momento, ele atribui a Deus tudo aquilo que ele recebeu de bênçãos na sua vida. Então, eu coloquei ali, bênçãos de Deus. Continuando a leitura, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor. Nós vemos aí saudade dos filhos, os 10 filhos que ele perdeu naquele momento tão difícil. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Na linguagem de hoje, diz assim, em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Ele retrata este momento de fartura, citando estas palavras. Prosseguindo então, vamos continuar a leitura. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, na linguagem de hoje diz assim, quando eu saía para a reunião no tribunal e me assentava entre os juízes, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam de pé. Os líderes se abstinham de falar e, com a mão, cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca, ou seja, não tinham o que falar. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava. O que nós vemos aí, irmãos, é que ele era um homem respeitado por todos da cidade. E, pelo que nós vimos no texto,
ele era um juiz nessa cidade, alguém que julgava as causas. Os homens iam a Jó e ele julgava as suas causas. Continuando aqui, a retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para você entender esta expressão melhor. É Jó, capítulo 29, no versículo número 14 em diante. Eu vou ler o versículo de número 16. Diz assim: eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Então ele era um homem que buscava o quê? Apoiar socialmente os menos favorecidos. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco na minha mão. Jó esperava ter um fim de vida maravilhoso com a sua família. Jó esperava por bênçãos até o final da sua vida. E ele agora vê em que situação ele está contrastando tudo aquilo que ele esperava com a realidade que ele agora estava vivendo. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. O que nós identificamos aí, irmãos? O respeito e a sabedoria das suas palavras, ao ponto de fazer com que os homens ficassem em silêncio. Esperasse o momento em que Jó iria falar. Eu fico às vezes imaginando a cena, irmãos. Imagine, vem lá Jó chegando e alguém fala assim: espera, está chegando aí o sábio, está chegando o homem que dá sempre uma palavra agradável que nos faz calar. E quando Jó abria a sua boca, os homens ficavam sem ter o que dizer. Diz mais: esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Eu fiz questão de grifar e mostrar para você estas três palavras. Ele era como um líder, um rei e um consolador. Como um líder, ele dava orientação sábia. Como rei, ele dava direcionamento. E como um consolador, ele consolava os que o rodeavam. Veja, irmãos, que posição Jó tinha no meio daquela sociedade. Então, prosseguindo aqui, vamos falar o seguinte, né? Jó era um modelo de justiça social. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele era um modelo de justiça social, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós queremos trazer ensinamentos que vão além do que a Bíblia diz. E isso que o comentarista faz questão de mostrar neste item número 3 do primeiro tópico. Ele fala assim: todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Jó então defendia um suposto comunismo? Não, Jó ele era um homem justo e pela posição hierárquica que ele tinha no meio da sociedade, ele fazia com que a justiça social se estabelecesse no meio no qual ele vivia. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe
se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Vamos então ao tópico de número 2. Tópico número 2 nos diz o seguinte: Jó lamenta seu estado presente. E, como eu chamei a atenção dos professores que estão nos ouvindo agora, dos alunos, dos irmãos, aí nós temos a expressão mas agora. Agora, no versículo 1º, no 9º e no 16º. O que nós temos na nossa lição, nós vamos voltar agora e seguir os tópicos e itens da nossa lição de forma mais pontual. Até o momento nós lemos o capítulo número 29 e fizemos aqui as nossas colocações. Vamos então indo para o que diz a nossa revista. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. No Antigo Oriente, irmãos, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Apesar da revista citar de Jó, capítulo 30, versículo 1 a 8, eu quero destacar Jó, capítulo 30, versículo 9 e 10. Diz assim: E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Olha que contraste. Por isso que o objetivo deste tópico é nós apresentarmos esse contraste de um homem respeitado que quando abria sua boca os outros se calavam, para um homem agora doente, fragilizado, ao ponto de receber até mesmo cuspes no seu rosto. Isto é algo muito deprimente e humilhante, realmente. Prosseguindo então, item número 2 do segundo tópico. Abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Jó capítulo 30, versículo 11, eu coloquei aqui na linguagem de hoje em verde, na cor verde, e na linguagem, na versão NVI está em amarelo. Olha o que diz a versão NVI. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. Em outras palavras, Deus me enfraqueceu e me humilhou. Ele agora é como um homem que perdeu completamente a autoridade, o poder, a influência e se tornou no que a revista chega a chamar de escória social. Indo então para o terceiro item do segundo tópico. Deus teria abandonado Jó? Importante esta reflexão, meus amados irmãos. Eu destaco do trecho da revista o seguinte: Jó se sentia abandonado por Deus e abandonado pelos homens. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. E aí nós temos essa reflexão na nossa revista. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Verdade, irmãos, muitas pessoas se sentem mal porque durante muito tempo recebeu muitas e muitas bênçãos, teve vários e vários amigos, pessoas que estavam ao seu redor, mas porque está passando por uma provação, parece que Deus o abandonou. Parece que Deus se esqueceu dele. Parece que Deus não está atento ao seu sofrimento. Por que eu estou fazendo questão de dizer que parece? Porque Deus não se esquece de nenhum de nós. Há um versículo que nós deixamos para você aí, não está na nossa revista, mas nós queremos acrescentar e mostrar para você o que está em Isaías capítulo 49, no versículo 15 e versículo 16. Pode
uma mãe esquecesse tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus não se esquece de nenhum de nós e não havia se esquecido do seu querido servo chamado Jó. As palavras de Jó parecem, nos transmitir um certo desespero, porque ele ali, cercado por aqueles amigos que não trouxeram conselho coisa nenhuma, e sim acusação de que ele havia pecado, que ele devia se consertar diante de Deus, Jó, então, ele ficou sem um árbitro, sem um intercessor. Por isso nós aprendemos aqui em lições anteriores que ele roga por este árbitro. E esse árbitro, nós sabemos muito bem que é o nosso Senhor Jesus Cristo para nós hoje, o nosso advogado, o nosso defensor. Eu quero ler para vocês aqui, meus queridos irmãos, alguns versículos deste capítulo 30, para que você possa entender bem o que estamos falando. Jó, no capítulo número 30, versículo de número 20, por exemplo. Podemos pegar esse versículo 20 como ponto de partida. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado que não pode fazer nada e a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Jó, capítulo 30, versículo 20 ao versículo de número 26. Expressões tristes deste homem que naquele momento já se sentia completamente indefeso, e apesar de toda a argumentação, de ter vencido praticamente aquele debate com seus amigos, fazê-los calar diante das suas acusações, dos seus argumentos falsos, Jó rebateu a todos os argumentos dos seus amigos e agora, em sua última defesa, ele expressa este sentimento profundo no seu coração, um sentimento de abandono, tanto da parte de Deus quanto da parte dos seus amigos. E não entendendo bem porque ele agiu com misericórdia, ele foi um homem que ajudou as pessoas. Nós vamos ver isso no texto sagrado. É só você ler aí o capítulo 30 e 31, você vai ver o que o que estou dizendo é verdade. Enfim, agora ele tem esse sentimento de abandono, mas Deus não nos abandona, meus amados irmãos. Mais tarde, Jó vai entender o que realmente estava passando, mas naquele momento ele não compreendia. Indo então para o nosso último tópico, que trata do capítulo número 31, nós temos o quê? O futuro em aberto de Jó. Jó, em defesa da sua ética sexual. O capítulo 31, como eu disse aos irmãos, ele é completamente diferente dos demais capítulos. Ele apresenta um julgamento imprecatório de si mesmo, do servo de Deus chamado Jó. Então ele começa o seu capítulo falando sobre a sua integridade no comportamento ético sexual. É um versículo que vale a pena lermos aqui, irmãos. Diz assim, na versão Revista e Corrigida, fala: eu fiz concerto com os meus olhos. Na versão aqui, na linguagem de hoje, diz assim: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Ou seja, se eu tivesse
cobiçado uma jovem com desejos luxuriosos, o que aconteceria comigo? Eu não seria abençoado como Deus me abençoou. Claro, Deus haveria de me castigar se eu procedesse dessa forma. Prosseguindo aqui o texto. Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que dou. Este comportamento ético sexual de Jó também é relatado nos versículos de número 9 em diante. Quer ver? Vamos lá. Diz assim: se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e aqui seria um adultério, ou seja, cobiçar a mulher do próximo. Continuando. E se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Que interessante o que Jó traz para nós aqui, serve para reflexão e para também exortação para todos nós. Jó diz, olha, se eu tivesse cometido esse pecado horrível, a destruição viria sobre a minha casa. E quantos lares têm sido destruídos por causa da lascívia, por causa da luxúria, por causa da cobiça, por causa do pecado sexual que está contaminando tantas famílias nesses últimos anos, meus amados irmãos. Jó, ele dá um testemunho da sua integridade ética sexual. Vamos ler o que diz a nossa revista? Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. E também, nos versículos posteriores aqui, nós falamos também olhando para a mulher do próximo. Outro exemplo interessante que Jó dá é sobre a sua defesa da sua ética social. Por que é um exemplo? Porque isto, irmãos, é bom para nós. Nós que estamos vivendo nesse mundo tão corrupto, devemos manter também a nossa integridade, tanto ético-sexual quanto a ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Isso nos lembra, irmãos, do quê? Da verdadeira religião, que está relatada lá em Tiago, que é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos observar aqui o Jó capítulo 31 e ver como isso procede na sua fala. Vamos lá. Jó capítulo 31, versículo de número 13 em diante. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. E ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre repartia minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas. E ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor
do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Fomos aqui até o versículo número 23. A nossa leitura foi desde o versículo 13 ao versículo 23. Então, irmãos, Jó faz uma defesa da sua ética social, socorrendo as viúvas, não sendo injusto com os seus empregados, sendo um homem que dividia o seu alimento com as pessoas necessitadas. Ele se defende, né, mostrando que ele foi um homem que tratou das causas sociais de forma amorosa, graciosa. Vamos ao terceiro e último item do terceiro e último tópico. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise da sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente da sua inocência. Eu vou ler para você o que diz aqui na versão, na linguagem de hoje, esse último trecho do livro, este último trecho do capítulo 31 de Jó. Diz assim, versículo 35 em diante: como gostaria que alguém me ouvisse? Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação e com orgulho. Eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. Versículo 38 em diante diz assim: as minhas terras nunca choraram, as minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. E o último versículo diz assim: aqui terminam as palavras de Jó. Ou seja, Jó termina o discurso em sua defesa desejando que Deus o julgasse, desejando se apresentar diante de Deus e que Deus lhe desse realmente a resposta sobre a sua situação. Chegamos então à nossa conclusão. Jó nunca havia agido de forma injusta com ninguém, tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Chama a atenção dos professores e alunos para a importância de termos uma consciência pura diante de Deus. Ter a convicção de que não cometemos coisas que desagradam a Deus. Nós lembramos aqui da lição anterior que nós falamos sobre o temor do Senhor. O que é temor do Senhor, de modo simples? É amar tudo que Deus ama e odiar tudo aquilo que Deus odeia. Então, Jó, ele deu testemunho da sua integridade. Há outros homens na Bíblia que deram também esse testemunho. Eu chamo a tua atenção para um homem chamado Ezequias. Este homem, ele foi avisado de que ele haveria de morrer. Isaías capítulo 38 está assim escrito: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que fez Ezequias? Diz a palavra do Senhor que ele virou o rosto para a parede e orou uma oração que não é qualquer um que faz não, irmãos. É preciso ter muita consciência de que realmente tem andado fiel diante do Senhor para fazer esta oração. Assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E além disso, Ezequias chorou muitíssimo. Então, ter uma vida ilibada, ter uma vida correta diante de Deus e dos homens, nos dá autoridade, até mesmo para fazermos as nossas orações a Deus, até mesmo para nos apresentarmos a Deus, dizer: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor e tenho andado nos seus caminhos,
E diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a oração do seu servo e mandou que o profeta voltasse lá e o avisasse que ele teria recebido mais 15 anos. É isso que diz a palavra do Senhor. Quando você olhar lá e ver Isaías capítulo 38, versículo 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentaria aos teus dias 15 anos. Prosseguindo então na nossa conclusão, assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele, de Deus, o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Meus amados irmãos, eu vos convido para a próxima lição. Lição número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Eu quero também, neste momento, agradecer a todos vocês que até o momento ficaram aqui conosco aprendendo esta lição e convidar você que porventura ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe este vídeo com outras pessoas e que Deus possa abençoar você, meu querido irmão, na sua exposição em sala de aula no próximo domingo. Use todos os recursos que você puder usar para fazer com que a sua aula seja uma aula interessante. E não se esqueça de, antes de ir embora, deixar aí o seu like e nos ajudar compartilhando ou fazendo aquele comentário interessante sobre essa lição. Deus possa te abençoar. Que se despede o seu amigo pastor Daniel Dutra. Quero deixar um abraço mais uma vez da minha família, do meu pastor presidente e de todos os irmãos que estão sempre conosco na Escola Bíblica Dominical da Matriz. Agradeço a todos que têm nos apoiado, nos incentivado. Nós vamos continuar e vamos tentar nos aprimorar ainda mais para sempre apresentar para você um conteúdo que possa ser utilizado na sua exposição. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço para todos.